estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas. Em nome de Jesus. Amém? Sente por gentileza. Pegue a sua Bíblia e abra em Ezequiel 47. Nós vamos ler do 1 ao 9, depois eu vou ler só o 12. Vamos lá. Ezequiel 47, 1 até o 9. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo. E indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto lá mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi águas em cada lado, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Diga comigo, por onde passar o rio? Haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Ok, 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Se nós formos para Isaías 61, nós vamos ver lá que nós fomos ungidos só para coisas boas. Nós não fomos ungidos para viver, para uma vida triste ou amargurada, mas nós fomos ungidos com alegria, não com tristeza, para levar sempre boas novas e não más notícias. Nós fomos ungidos com poder. Se você ler lá, você vê que o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para levar boas novas. Ele me ungiu com óleo da alegria. Ele me deu uma coroa de honra ao invés de cinzas e amargura. Então nós não fomos
ungidos pelo Senhor, para vivermos uma vida sem sentido. A unção que nós encontramos lá é de alegria, não de tristeza. De levar sempre boas novas. Não de viver lamentando. De poder para, inclusive, levar restauração e libertação a quem está na escravidão. Então, se eu recebo unção para levar libertação, certamente é porque eu sou uma pessoa livre. E, quando nós vemos aqui, a visão que o Ezequiel teve, foi de águas, torrentes de águas purificadoras. Essas águas saíam do altar, sem nenhum afluente. À medida que aquelas águas, elas iam avançando, elas iam fluindo de tal maneira e aumentando em largura e profundidade o rio. Então não tinha nada fora, nenhum afluente, saía do altar, do templo. E por onde ia passando aquelas águas, ia levando vida e progresso. Saía do altar, e por onde passava, levava vida e progresso. Ia mudando a situação. E quando ele começou a medir a altura daquela água, ela dava até no tornozelo do Ezequiel. E à medida que foi fluindo, no tornozelo, passou para o joelho, passou para a cintura, e de repente ele já estava nadando. Ele não podia mais atravessar andando. Ele já estava nadando. E por onde aquela água ia passando, onde ela chegava, havia abundância. Essas águas levavam abundância. Quando nós lemos em Gênesis, nós vemos aquele rio e essas águas, nós podemos puxar lá em Gênesis, aquele rio que estava no Éden, que levava vida para o Éden. Nós podemos ir para Apocalipse e falar do rio que a Bíblia fala que corta a Nova Jerusalém, onde nós vamos morar. Um rio de vida que sai do trono de Deus. Essas águas saíam do templo, e à medida que ia fluindo, sem nenhum afluente, quer dizer, não tinha nada fora, aquilo saía do templo. Foi crescendo, aumentando de largura, profundidade, levando vida, progresso, e desagou no Mar Morto. Mar Morto está localizado no lugar mais baixo da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. E não tem vida nenhuma, porque, além de estar no lugar mais baixo, é o mais salgado. E quando essa água desagou lá, na visão do Ezequiel, aquela água foi saneada, e vida passou a existir. Peixes, animais, árvores. Se você for, quem já foi no Mar Morto, sabe que não tem nada. Não tem nada ao redor. Nada. Uma água ruim, que inclusive se uma pessoa tiver cortada alguma coisa, vai queimar, vai arder. Como uma salmoura. É horrível. A pessoa é tão densa que a pessoa nem afunda. E aquela água dentro da visão dele desagou lá e mudou. Já não era mais, caiu no Mar Morto. E o que era o Mar Morto, que quem conhece sabe como é,
mudou. A água foi saneada. Peixes, animais, árvores, as margens, isso não existe lá. Mas na visão dele, ele viu acontecer. Aquela mudança através daquela água que saiu, inicialmente ia somente até o tornozelo dele, mas ela foi fluindo, 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 até que ele só podia nadar. E por onde ela passava, tudo era transformado, a abundância. Aqui, ó. De modo que onde o rio fluiu, tudo viverá. Jesus falou em João do rio de água viva. Que aquele que crê nele vai jorrar dentro da pessoa. Esse rio de água viva. Esse rio, essas águas, nós entendemos que é o Espírito Santo, que por onde passa, tudo cria vida, tudo passa a viver. Que veio para trazer abundância, porque essas águas levavam abundância. Por onde passava ia mudando a situação. E à medida que o homem de Deus foi caminhando junto, ele foi sendo dominado, que chegou ao ponto de só poder nadar. Tudo começou saindo do templo. Aquela água, que é o Espírito Santo. Que é a palavra que nós recebemos, dada pelo Espírito Santo. E que, à medida que a pessoa vai se aprofundando, ela vai entrando, e ela, do tornozelo, ela permite que suba um pouco mais essa água, vá para o joelho, do joelho para a cintura, e ela começa a ser inundada de tal maneira que ela começa a nadar, ela é dominada. A vida dela muda. A vida da pessoa vai sendo transformada. Então, às vezes, a pessoa, ela vive uma situação na vida e ela não sabe o que fazer. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem isso? Eu não sei o que fazer. Mas a orientação que nós recebemos de Deus, sempre, esse é o caminho que te leva à abundância. É você ir avançando de tal maneira nessa direção e permitindo que essa água, que é o Espírito Santo, domine a sua vida de tal maneira que você chega a cobrir a cabeça, de ponto que já não dá mais para andar. E desta maneira, nesta direção, por onde essas águas passavam, levava vida e progresso. Não tem outra maneira de você receber vida e a sua vida prosperar e haver progresso, se não for entrando cada vez mais e se aprofundando cada vez mais naquilo que Deus te chamou para fazer, na direção que Ele tem te orientado, naquele rumo, naquela direção, entrando e se aprofundando cada vez mais. Algumas pessoas ficam esperando as circunstâncias e o momento ideal para chegar mais perto de Deus. O momento ideal é agora. É agora. Não é amanhã. Porque você tem hoje, a Bíblia diz que você não pode contar com amanhã, nem com ontem. Você só pode contar com o dia que se chama hoje. E nós temos batido bastante na palavra que diz que tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Com toda a força da tua vida. Então o momento ideal é agora.
E você vê que quando uma pessoa dá espaço, e ela anda, ela caminha no curso certo. Para onde esse rio foi? Ele desagou no Mar Morto. E ele mudou a situação. Se tornou um outro lugar. Então, é exatamente isso que nós entendemos. Por mais baixo que esteja a vida da pessoa, por mais morta que esteja, por mais salgada, amarga, quando essas águas inundam a vida da pessoa, é completamente mudado o quadro e a situação. O Mar Morto mudou. E algumas pessoas, elas estão no Mar Morto. Elas estão como o Mar Morto. Elas estão lá embaixo, espiritualmente, elas estão salgadas, elas estão amargas. Elas não têm vida, não há vida nelas. Você chega lá, é um mar, mas não tem vida. Onde você olha, não tem vida, não existe vida lá. Não tem vida. Mas quando essas águas que saíram do altar lá, do templo, foram fluindo, que chegaram lá, mudou a situação do Mar Morto. Essa foi a visão que ele teve. Para iluminar a todos nós, porque se você conhece a situação do Mar Morto, imaginar que de repente passou, aquela água ficou boa, tinha peixe, passou até peixe, árvores à margem, quer dizer, então é um outro lugar. É para mostrar que a situação pode estar lá no fundo mesmo. A vida da pessoa lá no fundo. Salgada, amarga, sem fruto nenhum, sem vida nenhuma. Quando essa água, que é o Espírito Santo, chega, saneia tudo, muda tudo, leva vida, leva progresso, e aquilo que não existia, passa a existir, porque está escrito, de modo que, onde o rio fluir, onde ele fluir, aqui ó, onde ele fluir, quer dizer, se fluir agora, tudo viverá. Se você dá espaço para o Espírito Santo, e dominando a sua vida, você para de se preocupar, porque o grande problema das pessoas é que elas estão só preocupadas. Esse problema na minha vida não resolve, esse problema não muda, esse homem não muda, essa mulher não muda, esse menino não muda, essa situação financeira não muda, essa situação, aquela não muda, aquela outra não muda. E o Senhor está dizendo, por que você não para de se preocupar com tantas coisas e se aprofunda? E deixa essas águas fluírem, porque se essa água fluir na sua vida, tudo que tiver lá no fundo, morto, sem vida, vai mudar. Eu posso puxar o gancho da palavra que diz, não é por força, nem por violência, pelo meu espírito. Como é que a sua vida vai mudar? Você tentando resolver as coisas, aqui, na força, e falando de noite, ou permitindo que essas águas que saem do altar, que é o Espírito, do templo, que está lá, às vezes, lá, em algumas pessoas, lá no tornozelo ainda. O Senhor está dizendo, será que não está na hora de você dar espaço para vir para o joelho, do joelho para a cintura, e você nadar nessas águas? Porque essa água, por onde ela passou, ela levou vida e progresso. Ela mudou até a história do Mar Morto, não vai mudar a sua? Se mudou, se saneou as águas do Mar Morto, se lá passou até vida, árvores, abundância, árvores frutíferas, como eu li aqui para você, árvores frutíferas de toda espécie crescerão. Então, qual é a saída para as coisas caminharem na minha vida? Eu continuar sofrendo por elas, ou eu decidir, chega, eu vou na força do Espírito, eu vou andar nesse curso, eu vou deixar essas águas tomarem conta da minha vida,
Essas águas que ainda estão no meu tornozelo, eu vou fazer com que eu vou me aprofundar de tal maneira para que elas inundem a minha vida, para que eu possa nadar nelas, porque é exatamente isso. Ninguém pode mudar a situação do Mar Morto, mas essas águas mudaram. Talvez você tenha um Mar Morto na sua vida, talvez você está como um Mar Morto na sua vida, mas quando essas águas fluíram e chegaram até lá, ele deixou de ser morto e passou a ter vida. Porque nada vai mudar se não for pelo Espírito. E nada vai mudar se não for assim, se aprofundando no Espírito. Se aprofundando nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Você pode receber 500 mil mensagens e isso vai mudar, e aquilo vai mudar, aquilo outro vai mudar. Eu sempre pergunto, sempre quando eu vejo alguma coisa assim, eu digo, mas espera aí, vai mudar como? Se eu não der os passos certos na direção certa. Como? É por isso que algumas pessoas têm um estoque de promessas que não se materializam. Elas até existem. Elas podem serem realizadas, materializadas. Mas está na hora de eu dar passos na direção certa. E eu me envolver com a coisa certa. Porque alguns estão envolvidos demais com muitas coisas, mas não com a coisa certa, com aquilo que vai fazer as coisas caminharem na vida da pessoa. À medida que esse rio fluía por onde ele passava, ele levava vida e progresso. Todo mundo quer vida, todo mundo quer progresso, todo mundo quer vitória, todo mundo quer viver milagres, todo mundo quer viver as promessas de Deus, todo mundo quer. Mas algumas pessoas até hoje não saiu a água, a relação dele com Deus, o relacionamento dele não saiu do tornozelo. Ele não preocupa com isso. Isso não tem importância. É como se isso não fosse importante. E quando eu falo desse crescimento, dessa água subir, desse crescimento espiritual, nós estamos falando de movimentos emocionais e religiosos e blá, blá, blá. Estou falando de mudanças e transformações que acontecem aqui dentro, não são. Não são aqui, não é aqui fora. Para acontecer aqui fora, tem que acontecer aqui dentro. Gente, o Senhor ungiu o Davi a rei. Ele já tinha dito que ele tinha rejeitado Saul. Ele unge o Davi a rei e coloca ele, encaminha, permite que ele vá ser treinado aonde? Na casa, junto com Saul. Colocou ele lá. Qualquer um que olhava, parece que, como que isso vai? É um rei que foi rejeitado, mas que ainda é rei. Tem coisa que parece que não bate, mas bate. Tem um rei que já foi rejeitado, o Senhor disse, eu rejeitei. Mas ele ainda é rei. Ele é que manda. Aí unge um outro rei, coloca lá, para estar junto. Sem experiência, menino novo. Mas tem um sentido. O Senhor colocou ele lá para ser treinado. Mas para a carne dele ser crucificada. Ser trabalhada. Quando uma pessoa recebe uma unção para a liderança, para ir além, o Senhor certamente vai colocar, e nós precisamos, na vida da gente, de saús. Porque somente na convivência com alguns saús, é que nós vamos, ou que vai sendo arrancado aquele Saul que todo mundo tem dentro de si. Todo mundo tem um Saul. O Davi também tinha. Todo mundo tem alguma coisa de Saul.
Eu posso puxar. Saul era um egoísta, era um covarde, era um sujeito que passou a vida tentando agradar pessoas, só se importava com a imagem. Era um sujeito que quando tinha que tomar a atitude certa, tomava errada. Era inconstante, era emocional. Era um sujeito que o Senhor olhou e disse, eu o rejeitei, eu fiz por ele, e ele não enxerga, eu dou uma direção para ele, ele faz outra. Deus acabava de falar com ele, faça isso. E ele ia lá e fazia exatamente o contrário do que Deus tinha mandado fazer. E Deus pega e coloca o Davi aonde? Na casa dele, para ser treinado lá, para ele ser experimentado. E durante todo aquele tempo, ele podia fazer duas coisas, se rebelar, fazer besteira, ou agir sabiamente. Ele agiu sabiamente. E o Saul, na vida dele, durante todo o processo, até ele assumir o reino, foi com uma lixa para amaciar, alisar os pontos ásperos dele. E os Saús que nós encontramos na nossa vida, no nosso caminho, eles funcionam para isso, como lixa. Como lixas para alisar, amaciar os nossos pontos ásperos. Nós não chegamos lá sem essas experiências que você, naquele momento, não quer passar. Mas o Senhor colocou ele numa situação que ele não tinha como fugir. Como é que ele fugia? Ele era ungido rei, mas o outro é que estava no poder. O Senhor já tinha rejeitado, mas ele continuava no poder, ninguém podia mexer com ele. O Davi teve possibilidade de matar ele, mas não matou. Tem coisa que a gente tem oportunidade de resolver da nossa maneira, ao nosso modo. E nos livramos disso. Acabou. Estou livre desse problema. Mas não é a forma inteligente, sábia que provém de Deus. Então, quando ele teve a oportunidade de matar, ele não matou. Ele podia ter matado. Ele tinha poder, ele tinha força, ele tinha condições de fazer aquilo. Ele não matou. Quando ele teve poder de resolver aquilo na força do braço, o que você vê nos Salmos? Você vê ele orando, ele buscando a ajuda de Deus. O tempo de Deus em que Deus ia dar aquele livramento. Ele sabia que ia ter o dia, o último dia em que Saul estaria ali no caminho dele. Aquele dia ia chegar, mas até chegar, ele tinha que depender de Deus, agir pela força de Deus, esperar o livramento de Deus e fazer as coisas dirigidas pelo Espírito. E aquela situação fez com que ele dependesse cada vez mais de Deus, buscasse cada vez mais a Deus. Ali a carne dele foi sendo trabalhada, porque Deus não queria colocar um menino inexperiente, para fracassar como o Saul tinha fracassado. Ele queria que o Davi prosperasse, que fosse muito bem sucedido. E ele usou o próprio Saul para lixar todas as partes ásperas, para amaciar a carne do Davi, para levá-lo a ter experiências com Deus na dependência do Espírito. E a situação de perseguição do Saul fez com que ele se voltasse cada vez mais para Deus, para que ele buscasse cada vez mais a Deus. E a Bíblia diz, é maravilhosa essa palavra,
Davi tinha êxito, deixa eu ver onde é que eu até anotei, 1 Samuel 18, 14. Eles não digitaram, mas está escrito exatamente assim. E Davi tinha êxito em tudo que fazia, porque o Senhor era com ele. Por um lado, tudo que ele fazia dava certo. Por outro, ele tinha o Saul perseguindo ele dia e noite. Por um lado, tudo que ele fazia era maravilhoso, fluía que era uma maravilha. Por outro, ele tinha Saul ali à espreita, sempre como uma ameaça para matá-lo. Por um lado, tudo que ele fazia era um sucesso. É da pessoa parar e falar, meu Deus, por um lado, eu sei que o Senhor é comigo, Deus mostrava, eu sou com você. Mas ainda tem o Saul, tem mais coisa para acabar de trabalhar a sua carne aí. Tem mais coisa para lixar. E é o Saul mesmo que eu vou usar. Para você chegar lá, você vai encontrar Saul. E apesar deles serem terríveis, são situações, pessoas que não são nada agradáveis, eles são necessários. Porque em cada situação dessa, a ideia pelo menos é essa, que você dependa mais de Deus, que você se aprofunde mais em Deus, que você entenda que na vida tem coisa que por melhor que você seja. O Davi, o único que teve a coragem de enfrentar o Golias. O único. Então aquilo sobe, o ego mexe, ainda mais com 17 anos. Uau, em todo o país, eu que não sei nem manusear uma espada, eu que não sou do exército, está aí, eu venci. Ainda mais com 17 anos. Está vendo? Eu que consegui e tal. Não. Aquilo, você vê que ele entendia que vinha de Deus e Deus trabalhou e providenciou os meios certos para que ele continuasse entendendo que tudo vinha dele. Entendeu isso? E coloca ele lá dentro da casa do Saul. Agora essa vai ser a tua lixa, para quando você assumir o poder, para quando eu tirar o Saul de vez. Ele já tinha rejeitado o Saul. Não era o Saul que ia ficar. Na verdade, é nítido e claro que o Saul ficou ali, para que o Davi crescesse e se desenvolvesse na direção certa, como Deus queria. Por um lado, tudo que ele fazia dava certo. Por outro, ele ainda tinha aquela pedra de tropeço no caminho dele. E que Deus não tirou, só tirou quando chegou o momento. Agora chegou. E quem tirou foi Deus. Como Deus não era com ele, porque ele nunca buscou ser com Deus, estar com Deus. Deus quis ser com ele, mas não quis ser com Deus, não quis estar na direção que Deus deu a ele nunca quis seguir. Então, o Davi foi trabalhado. E à medida que ele foi sendo lixado pelo Saul, aquela água que estava no tornozelo foi para o joelho, foi assim que ele conseguiu. Até que ele nadou. Você vê que pelos salmos, ele foi cada vez mais conhecendo a Deus, dependendo de Deus, se tornando espiritual, cada vez mais dependente e crescido. E à medida que o Espírito Santo inundava e dominava a vida dele, mais abençoado ele se tornava. Porque esse é o caminho. Essa é a direção. É isso que o Senhor está te dirigindo a fazer. Talvez você está parando a sua vida por causa do Saul. Eu não vejo o Davi parando a vida dele por causa do Saul. A vida dele continuou. A sua vida não pode parar por causa do Saul. O Saul ele tem um tempo. Deus vai tirar. O Saul não ficou lá para sempre. Mas enquanto ele estava lá, ele foi uma lixa na vida do Davi. Deus tinha muito com Davi.
E Deus estava trabalhando para que ele não fracassasse, para trabalhando a carne dele, lixando, amaciando. E o levando a fazer o espírito aflorar. E à medida que ele se aprofundava em Deus, você vê que tudo na vida dele realmente fluía. Está lá, você pode abrir. Tudo fluía. Ele tinha êxito em tudo. Então é isso que Deus quer que você absorva e entenda. Você pode estar no lugar mais baixo, pode estar como o mar morto. Lá embaixo, salgado, amargo, sem vida, sem nada. Mas se você andar nessa direção, se você decidir, é isso mesmo, essa água, o Espírito está aqui no meu tornozelo, eu vou dar espaço, eu quero me aprofundar, eu quero que ele suba, eu quero nadar. Porque eu entendi, que onde essa água fluir, levará vida. Vai levar progresso. Então, se você quer vida e progresso, o caminho é esse. É se aprofundar nessas águas que é o Espírito. É chegar a nadar, é mergulhar, é se lançar de vez nas coisas de Deus, é crescer espiritualmente, é depender de Deus inteiramente, é decidir não viver uma religião porque seu pai te deu quando você nasceu, ou porque você veio, ou porque você precisa da solução de um problema. Não, deixa tudo, chega. Eu não vou viver mais pela fé do meu pai, da minha mãe, eu não vou viver mais pela fé do meu marido, da minha mulher, eu não vou mais viver pela fé do pastor, eu não vou mais viver porque eu preciso da solução de um problema. Eu quero conhecer a Deus, eu quero me aprofundar em Deus, eu quero vida. Esse é o caminho que Deus está me ensinando para vencer. É esse. Suas vitórias e soluções e definições, elas não vão vir de outra maneira. É você dando espaço para essa água subir, para o Espírito, o seu relacionamento com Deus crescer. E aí as coisas realmente fluem naturalmente. Esse rio aumentou sem nenhuma afluente. As coisas mudam na vida da gente, crescem, elas abundam, vindas de Deus. Às vezes a pessoa fica tentando, luta tanto para tentar conseguir algo de forma humana, pegar isso aqui, e quando ela se aprofunda em Deus, ela não sabe como explicar aquilo, mas simplesmente as coisas fluem. As coisas andam. Elas fluem. Elas andam. Porque à medida que a pessoa vai crescendo em Deus, vida e progresso vai chegando. Porque o Espírito Santo veio para isso, para trazer abundância, restauração. E não importa se a pessoa, quem já não chegou à condição do mar morto? Lá no fundo, lá embaixo, e salgado, e amargo, sem vida, sem produzir nada. Mas quando essa água que sai do templo, que sai de Deus, do templo, do trono de Deus, toma conta da vida da pessoa, a abundância chega, o progresso, a vida, tudo muda. Esse é o caminho, essa é a direção. Se você realmente quer... Aqui, ó. Era tanta abundância. Eu li para você no Ezequiel 47. Por onde a água foi passando, era só abundância. Peixes, animais, árvores frutíferas, água saneada, tudo mudou. Não tem outra maneira das coisas mudarem. Não tem. Aliás, até tem. O Davi podia ter matado Saul, mas não era a maneira, não era o que Deus esperava. Deus não estaria naquilo. Tem coisa que você até pode ir lá e resolve. Resolvi. Mas Deus não está naquilo. Então, qual é o caminho inteligente? Se aprofundar nessas águas. Fazer com que a sua vida espiritual, que talvez está lá no tornozelo, seu relacionamento com Deus, cresça. E à medida que você se aprofundar nessas águas que é o Espírito Santo, tudo na sua vida vai frutificar e vai prosperar. Isso não é palavra de pregador, isso é palavra de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Coloque-se em pé e a mão no coração, por gentileza.
Liga o seu pensamento no céu. Liga o seu pensamento no céu. É agora. Dê abertura e espaço para o Espírito Santo. Porque foi entrando até chegar à condição, a situação de ter só poder nadar. Que ele foi tão abençoado, e por onde aquelas águas passavam só levava bênção. Onde o Espírito Santo entra, por onde ele passa, ele só leva bênção, minha gente. Ele só leva bênção. Às vezes eu vejo pessoas com tanta dificuldade de se render a Deus e de se submeter a Deus, como se fosse perder alguma coisa, como se fosse ser um prejuízo. Não vai ser. Não tem prejuízo em avançar em Deus. Quantas vezes eu encontro pessoas que, quando você olha para elas, realmente é um mar morto. Estão lá embaixo, amargas, sem vida, sem frutos, sem nada. Mas quando elas vão dando espaço para o Espírito Santo, tudo vai mudando. Vida vai brotando, não sabe nem de onde vem tanta vida, e vai brotando vida. Tudo vai andando. Quem crê em mim, rios de água vivas fluirão de seu ventre. Davi não desistiu. Ele sabia que tinha um tempo o Saul na vida dele. Ele sabia que Deus não é Deus de confusão. O Saul era um tempo. Às vezes tem coisa que a gente vive que naquele momento é doída demais, mas de repente você para e entende. Não. Se você foi ungido para coisas maiores, e eu creio que você foi, os Saús funcionam como lixas na vida da gente. Não tinha nada errado lá não. Mas Deus, será que Deus se confundiu? Botar o novo rei junto com o rei atual, mas que sentido tem esse? Um rei que é ungido, que não assume, o outro que quer matar. Tentou matar, mas nunca pôde. Tentou destruir, mas nunca pôde. E quanto mais Saul lutava contra Davi, mais Davi tinha êxito, mais abençoado ele ficava, ele se tornava. E o Saul ficou lá, até Deus obter tudo que queria do Davi. O Saul foi bênção na vida do Davi, ainda que pareça que não. Porque quanto mais o Saul se levantava, mais o Davi se aproximava de Deus. Mais o Davi se aproximava de Deus. Mais se aproximava. Se hoje as águas,
Se o teu relacionamento com Deus está no tornozelo, o Senhor está te convidando. Vamos, se aprofunda mais, deixa essas águas fluir. Eu quero você nadando. Eu quero que você realmente seja totalmente meu e que você dê espaço para tudo fluir. Eu quero que você cresça, se preocupe em ampliar o seu relacionamento comigo. Se preocupe em crescer em mim e o resto eu vou fazer. Se preocupa, porque eu sei pelo Espírito Santo que tem gente aqui preocupada com muitas coisas. O Senhor está dizendo: sabe o que eu espero que você faça? Cresça em mim e o resto vai fluir. Por onde essa água passar, por onde o rio fluir, tudo viverá. Chega mais perto de Deus. Faça isso. Talvez o que até hoje você lutou com tanta força para obter e não obteve, você vai obter agora. Fazendo bem diferente do que talvez você tenha feito. Buscando a Deus e dependendo dEle, se aprofundando, se enchendo do Espírito. Se tornando realmente espiritual. Não religioso. Não conhecedor da letra, espiritual de verdade, com relacionamento com Deus. Em nome de Jesus. Eu guardarei tua Use esse momento. Em meu coração. Peça ajuda de Deus. Aquilo que nós não entendemos, nós temos que falar abertamente. Sabe, Deus, eu não estou entendendo, mas eu quero entender. Não, parece que ainda não me foi revelado isso internamente e eu preciso que seja. Eu quero prosperar no Senhor. Eu não quero mais que o meu relacionamento com o Senhor esteja no tornozelo. Eu quero estar inteiro no Senhor. Da aliança inteiro. Não esquecerei. Tua palavra me alimenta. Não vacilarei. Olhava, havia vida. O segredo é esse: ser cheio do Espírito Santo. Não há nada que Ele não possa reviver. Não há nada que Ele não possa mudar. Invocarei. Ouça teu santo nome e aceite o convite do Senhor. Jesus. Avance nessa direção. A tua destra me sustenta. Da aliança não
abençoado se tornava. A maior preocupação do Davi foi crescer em Deus. E eu creio que é isso que Deus está dizendo. Para de falar tanto, de se preocupar tanto com Saul e começa a crescer do relacionamento comigo. Aviva-me de novo, Senhor. Aleluia. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me às águas profundas, aviva-me. Algumas vezes eu vejo algumas pessoas preocupadas demais. Leva-me às Com aquilo que significa o Saul da vida dele, ou escuta minha oração. com aquela situação que incomoda. E quanto mais eu conheço a Deus, eu posso lhe assegurar: o caminho é sempre o mesmo. Se aproxime dele, ele vai se aproximar de você. E as coisas acontecem. Às vezes passamos uma vida lutando para resolver um problema que só Deus pode resolver. E quando nós paramos e decidimos depender de Deus e buscar e dizer: ó Senhor, eu vou te servir, independente de eu ter este problema ou não, eu vou te amar, eu vou te buscar, eu vou me prostrar diante do Senhor, eu vou fazer a sua vontade. E o dia que o Senhor quiser me dar vitória, o Senhor me dá. De repente você vê aquilo acontecer. Você vê aquilo mudar. Em meu coração. Eu não sei quanto tempo mais esse Saul vai durar na minha vida. Eu não sei quanto tempo mais essa situação vai ficar. Mas, sabe, chega. Cansei de lutar na força do meu braço. Eu vou crescer no Senhor. Eu vou lutar com as armas certas. Isso está me impedindo de me aprofundar nesse rio. Eu penso que essa é a oração que você tem que fazer. Eu entendo que as águas ainda estão no meu tornozelo e o Senhor está trabalhando para eu nadar nelas. Porque quanto mais eu me aprofundar nessas águas, mais vida eu vou receber. Porque por onde o rio passava, ele levava vida e progresso. Quanto mais cheio de Deus, mais vida e progresso você terá. Quanto mais cheio de Deus, mais abençoado você vai se tornar. Quanto mais dependente de Deus, confiando em Deus, mais abençoado se tornará. Quanto mais canalizar a tua força e confiança para a direção certa, mais mudanças você vai viver. Mais do poder de Deus. E eu comecei dizendo que Deus só nos ungiu para coisa boa. Você foi ungido para uma vida abençoada. Caminha nessa direção. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Eu oro ao Senhor com toda a força da vida. Com muita gratidão, nós estamos na Tua presença. Nós ouvimos a Sua palavra e nós queremos aprender com ela. Talvez tenha pessoas aqui exatamente assim, lá no fundo, sem vida, amargas, salgadas. O Senhor está dizendo: deixa essa água fluir que sai do templo, como da Nova Jerusalém que sai do trono do Senhor. O rio que dava vida ao Éden, o rio que corta a Nova Jerusalém, o rio de água viva que o Senhor falou, Senhor, que é o Teu Espírito. Eu sei que o Senhor está dizendo isso. A paz que você precisa é botar, o ânimo.
a visão, a saída. Talvez você olhe e diz: eu não sei o que fazer. E o Senhor está dizendo: me busca e eu te darei direção. Oh Deus, às vezes nós nos encontramos em situação que parece que não vai ter mesmo uma solução. E o Senhor diz: me busca, não complica, me busca. Quantas vezes, Senhor, eu leio nos Salmos a aflição do Davi, mas ele estava lançando a ansiedade, a aflição, a dor, a preocupação do Senhor. E dali, quando se levantava, que muitas vezes com a boca do pó, ele levantava forte, sabendo o que fazer, pronto para viver seus milagres. Deus de Israel, cobre o teu povo com teu sangue. Fortalece o teu povo e fortifica no espírito. Levanta, anima, desperta, move. Esse interior abatido, cura agora. Esse interior afadigado pelas coisas da vida, medos e temores. Que essa água flua agora, Senhor. Esses conflitos que através do teu Espírito, desse rio, onde o rio fluir, tudo viverá. Que tudo possa reviver no interior dessa pessoa. A paz, o ânimo, a alegria, a renovação, a força, o poder, a visão de vida, de como seguir. De repente ela chegou aqui sem saber o que fazer, sem ver saída. O Senhor está dizendo: vamos, faz essa água subir, sair do tornozelo, mergulha nela, e tudo, a abundância virá até você. O Senhor fala de crescimento espiritual para que todas as coisas caminhem, Senhor. E eu oro para que essa clareza, que essa luz acenda no interior de cada um. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Que essa pessoa chegue até o Senhor nesse momento, que ela se aproxime mais, que ela desenvolva esse relacionamento com o Senhor. Faça esse rio fluir na vida dela agora, Senhor. Que ela se sinta renovada, que tudo seja transformado para a glória do teu nome. Tudo seja transformado. Que ela saia daqui diferente, com uma visão diferente, pronta para viver tudo diferente. Abençoa, Espírito Santo. Desce sobre cada um agora. Vamos falar isso com o Espírito. Diga: Espírito Santo, venha sobre mim, desce sobre mim. Toma minha vida. Eu não aceito depender da minha força ou de alguém. Eu não quero mais viver olhando para lá e para cá. Eu decido sair diferente daqui hoje. Eu decido uma vida nova. Eu mudo o rumo da minha vida. Até hoje eu estava dependendo de tantas coisas. Eu estava olhando e vendo as coisas de uma outra maneira, por um outro ângulo. Mas agora eu entendo. Eu decido mudar o rumo da minha vida. Até porque eu entendo, diga isso a ele, eu entendo que o milagre da pesca maravilhosa aconteceu em águas profundas. A abundância veio de águas profundas. Então é para lá que eu vou. Eu vou me aprofundar e viver a abundância. Viver o progresso. Se eu quero sucesso, é me aprofundando, é mergulhando nesse rio. E onde o rio fluir, tudo viverá. Onde o rio fluir, está escrito, tudo viverá. Eu decido tirar meus olhos do Saúl da minha vida.
e só colocar no propósito e na missão que o Senhor tem comigo, para minha vida. Vamos, desabafe com Deus, diga, Ele quer ouvir isso de você. Toma minha vida, Senhor. Aqui estou. Eu mudo o rumo da minha vida. Vai ser diferente. Eu entendo o que o Senhor está dizendo. Eu creio que você está entendendo. E eu creio que você pode dizer isso a Deus. Eu entendo, Senhor. E assim será. Oh, Espírito Santo, faz essa grande obra. E eu tenho certeza que a vida de quem creu, está crendo e possuindo, não será mesmo. Abençoa. Eu não posso ir além disso, mas o Senhor pode. Continue fazendo esta obra. Que todos que chegaram aqui como mar morto saia transbordando na abundância, prontos para produzir grandes frutos. Eu te amo, Senhor, e sou grata ao Senhor por toda a direção e visão que nos dá. Sou grata pelo entendimento e pelas mudanças na vida de cada um. Pelo relacionamento que no meu espírito eu creio que cada um passa a ter mais e ainda mais com o Senhor. Nós te amamos muito, Senhor. Levante a sua mão ao céu e diga isso junto conosco. Leva-me para águas profundas, Senhor. Leva-me, Senhor. Águas profundas, fala o meu coração. Leva-me para as águas profundas, Senhor. Águas profundas. Isso, a tua mão é erguida. Fale isso com Deus. Aviva-me de novo, Senhor. Que as águas subam até essa pessoa nadar nessas águas. Levanta o teu povo. Leva-me às águas profundas, fala. Comunica a vida e restauração para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém, amém.